Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, ou melhor, boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar aqui comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like, vai se inscrever no canal, mas sobretudo vai deixar a sua opinião, porque ela para mim é muito importante e você não vai escrever aí em vão, porque eu vou ler o seu comentário e vou também refletir sobre ele. Por muitas das vezes, eu até reformo as minhas opiniões quando as opiniões de vocês são bem apresentadas, ou seja, de maneira republicana, de maneira construtiva, sem que sejam simplórios. Eu leio comentários longos, eu leio comentários mais complexos, mais eivados de tecnicidades, eu leio todos os comentários, portanto você não vai perder teu tempo deixando a sua opinião aí no espaço reservado para a mesma. E eu queria aqui dizer para vocês que a nossa saga à procura de um centroavante continua. Isso mesmo, continua porque, você sabe, o Flamengo passou o ano inteirinho com um centroavante só. E houve a necessidade de realizar adaptações. Preciso contextualizar o momento para que você entenda qual é a minha linha de raciocínio. O Flamengo só tem o Pedro. E quando o Pedro não está, como não esteve durante boa parte do ano, o que é que aconteceu? Adaptações. E essas adaptações, elas fluem. Fluiu com Bruno Henrique, fez vários gols, fluiu com De Arrascaeta também, fluiu com Luiz Araújo, fluiu com Plata, fluiu até com o Cebolinha por algumas vezes, em alguns momentos da partida, ou seja, fluiu com o Alacian, independente das polêmicas que cercam o jogador. Então o Flamengo tem alternativas, não é algo desesperador. Então é por aí que eu quero que você raciocine. O Flamengo não está desesperado atrás de um centroavante, porque tem jogadores ali que podem suprir a função, mas de fato não são jogadores de origem. Isso acontece porque o Gabigol saiu do Flamengo no início do ano passado. No início de 2025 nós não tínhamos mais o Gabigol. É uma controvérsia também. Na época eu julguei que o Gabigol devesse ficar. Tanto futebol é subjetivo, cada um tem a sua opinião, e vocês manifestaram a de vocês. Gil, o Gabigol não jogava há muito tempo. É verdade, não jogava, tem ali as justificativas. Para mim, houve certa leniência dele com a preguiça, houve também má vontade por parte do Tite, que ficou um ano no Flamengo, eu não sei como, mas ficou. E a partir daí o Gabigol caiu de ritmo e não foi o Gabigol de 20, 21, 22 e até início de 23 no Flamengo. Portanto, se ele precisava sair, ele saiu. Isso aí já são águas passadas. Ele já não está nem mais no Cruzeiro, está no Santos, vai fazer dupla ali com o Neymar. E nós continuamos a perseguir um centroavante sem desespero. Mas eu queria aqui dizer para vocês, para contratar um centroavante, esse centroavante tem que ter performance análoga ou melhor do que o Gabigol teve em 19, 20, 21, 22. Ou não. Afinal de contas, quantos gols ele fez em finais? Até o final de 2024, aquela final contra o Atlético, ele fez gols. Fez gols nos jogos da final. Então, ele era um centroavante que ficou marcado por isso, e é o que nós queremos. Saiu, não teve mais a mesma performance, mas nós temos que buscar alguém que possa ter a performance do passado do Gabigol. Essa daí é a minha opinião. Temos que buscar alguém que tivesse a qualidade, que alcançasse ali o sucesso que o Gabigol alcançou. Mas o Flamengo tem substitutos para o Pedro. Mas eu diria, é preciso realmente contratar um centroavante sem desespero. E aí tem as cartas na mesa. Tem ali o Caio Jorge, como vocês sabem, que acho eu seja o plano A do Flamengo, em função do sucesso que fez, mas pedem muito pelo Caio Jorge. Você quer ter um apartamento em Nova York, mas você não pode pagar incomensuravelmente mais por ele do que vale. Você quer ter uma casa em Búzios, mas você não pode pagar mais do que ela vale só porque você quer muito aquela casa. Você quer comprar uma casa ali em Ilhabela? Ilhabela é um lugar maravilhoso, mas você não pode, de fato, fazer extravagâncias, porque
o dinheiro não aceita ofensas, e nós sabemos disso, e você também não está desesperado para morar lá em Ilhabela, e morar em Búzios, em Nova York. Você pode esperar um pouco e, a partir de condições melhores, comprar essa casa. O mesmo eu acho do Flamengo. Também estão pedindo aí, é o que estão dizendo, 250 milhões pelo Marcos Leonardo. 250 milhões pelo Marcos Leonardo, eu diria que é muito dinheiro. É uma aposta que eu, presidente do Flamengo, não faria. Quero que você diga aí para mim se eu estou errado ou não, analisando a carreira do Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo estava ali no Santos, teve ali relativo sucesso, saiu, foi para o Benfica, não deu certo, depois foi lá para a Arábia, parece que também não o querem. É um jogador que possa compor as nossas expectativas aqui, sim, permitiria o Flamengo jogar no 4-4-2 com 2 atacantes de fato, de origem? Sim, eu não tenho dúvidas. Mas 250 milhões, gente, é dinheiro pra caramba. Aí você vai argumentar comigo que ele é jovem, ele pode sobressair no Flamengo, o Flamengo pode, inclusive, ter lucro com a vinda do Marcos Leonardo depois. E eu quero aqui dizer para vocês, acho muito difícil quando você paga 250 milhões num jogador. Ter lucro com esse jogador. Mas aí, obviamente, ele se deprecia dentro do próprio Flamengo, vai se pagando, não é? E, de fato, depois você vende ele por menos de 250 milhões, você está no lucro em função daquilo que ele corroborou, os títulos que ele jogou. Mas para isso ele tem que ter performance. E nós não sabemos se isso vai acontecer, como nós não sabemos com nenhum jogador, é sempre uma aposta. Então, o scout entra ali justamente por isso, para saber sobre relacionamento do jogador, para saber sobre a forma como ele defende, para saber a forma de interação dentro de campo, se ele tem características que poderiam privilegiar o futebol dos nossos jogadores. Ou seja, tem uma série de questões que o scout pode decidir, mas não pelo nome. Não pode ser assim, como eu tenho visto a torcida falando. É o Marcos Leonardo, pode trazer, pronto. Porque aí, se você vai analisar o nome do Marcos Leonardo e do Caio Jorge, você vai chegar à conclusão que nenhum dos dois vale essa dinheirama que os dois clubes estão pedindo. Acho eu. Me diga aí se eu estou errado. O Flamengo continua na busca. Acho até que o Flamengo precisa. O próprio Bruno Henrique, ano passado, falou que não queria jogar mais naquela posição. Acho que jogava para poder ajudar o time. Não querer é uma coisa. Jogar, ele jogou e fez muito bem. Mas 250 milhões, acho que o Flamengo podia esperar um pouco mais. Não tem essa necessidade urgente que a mídia, que os torcedores, que os debates que acontecem nos bares, nos restaurantes, do trabalho. Agora mesmo eu estava aqui no centro da cidade de Areal e as pessoas vinham me perguntar sobre o Caio Jorge e o Marcos Leonardo. Então eu respondi, olha, são 2 bons jogadores, mas são jogadores que não têm, eu diria assim, muita musculatura no futebol para que referendem um valor tão alto, valores tão altos que concretizariam a contratação deles. Muito alto o valor do Marcos Leonardo, 250 milhões, muito alto o valor que o Pedrinho, dono do Cruzeiro, pede para o Caio Jorge, e isso aí me faz refletir sobre o momento que nós estamos vivendo. Eu quero aqui que você responda de acordo com essa variável. Estamos desesperados? Eu acho que não. Então nós não precisamos estarmos reféns desses 2 clubes, do Cruzeiro e do Al Hilal. Queria aqui mandar um abraço para vocês, dizer que mais tarde, às 9h30, tem a nossa live raiz e pedir a vocês para não esquecerem de deixar o like aí, de se inscreverem no canal, mas que não tenham preguiça também de deixarem os comentários, porque eu quero pensar com vocês. Tá vendo? Tá desesperado? Acho que não. Se não está desesperado, tem que pagar tão alto desses jogadores por uma aposta. Os 2 são apostas. Todos os jogadores são apostas, mas esses 2 são, eu diria assim, mais responsáveis ainda pela performance que teriam que ter, caso viessem, porque vão custar muito caro. Um grande abraço aí, até mais tarde, 9h30 na live. Hoje, segunda-feira. Saudações rubro-negras.